Então, uma vez que depois nós entramos lá no site da B3, extraímos as informações relacionadas aqui à companhia Via Varejo, nós já estamos com os 3 arquivos aqui PDF, que inclusive eu já renomeei eles, o ano de 2018, 19 e 20, mas fique à vontade, fique tranquilo caso você queira definir e deixar do nome do jeito que está. Mas eu acho que fica um pouquinho confuso, ele não vai deixar simplesmente pelo nome que vem você entender qual seria o ano de 2018, 19 e 20, que inclusive essa informação vem na primeira página. Então aqui eu renomeei essas informações, vou aqui no meu arquivo PDF, vou começar pelo ano de 2020 para apresentar para vocês, caso você ainda não tenha visto ainda o que significa uma nota explicativa. Então olha só, ele demonstra lá demonstrações financeiras, né? Via Varejo, 31 de dezembro de 2020. Vou descer aqui a página, ele traz para nós um sumário. Esse sumário basicamente ele vai sintetizar e mostrar quais são as informações que você precisa. E também, ao mesmo tempo, já vai explicar o que seria esse documento PDF, né, de um pouco mais de 90 páginas. Então, aqui ele mostra para nós que tem um relatório da administração, que tem uma declaração da diretoria sobre essas demonstrações financeiras, que tem um parecer do Conselho Fiscal, tem um relatório também sobre a auditoria ali, né, resumido, comitê de auditoria, e que tem os demonstrativos, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício e os demais. DVA, fluxo de caixa, né, que é o DFC, DMPL, DVA, demonstração de valor adicionado, demonstração de resultado abrangente. Inclusive, ele traz até alguns impactos, olha só, da Covid-19. Olha que interessante, né, no ponto de vista do analista, o quanto de informação que tem. E depois também informações sobre as contas, né, contábeis ali. Então, esse sumário acaba ajudando a gente nesse aspecto, tá, de direcionar o que eu preciso. Então, em síntese, a gente entende que a nota explicativa é o documento que contém, né, essas informações, que nós vamos extrair aqui o balanço patrimonial e o DRE, assim como também informações referentes à parte contábil, legislação, e também o parecer da administração, um parecer também sobre a auditoria, do que se houve algum, né, contraponto, vamos dizer assim, dentre os demonstrativos apresentados dessa empresa. Para isso, como nos interessa extrair a informação do balanço patrimonial, nós vamos na página 25 e 26, que refere-se ao balanço patrimonial e o DRE. Tá? Então, eu já cortei caminho, digitei ali página 25, ele trouxe inclusive a página anterior, isso pode acontecer que às vezes a primeira página está como zero, como capa, né? Mas tranquilo, já vai adiantar para nós. E olha que interessante o rodapé dessa nota explicativa. Caso você não conheça quem é Via Varejo, ele já traz mencionando as logos, né, do grupo empresarial, automaticamente mencionando e já dando uma ideia para nós. E aqui sim, né, efetivamente na página 26, né, em questão da página 0, nós já temos os demonstrativos. Temos meus ativos, circulantes, não circulantes, conforme a estrutura que nós estudamos aí nas nossas aulas. O que chama a atenção é que tem uma coluna que chama-se notas. Por exemplo, a conta caixa e equivalência de caixa, que tem uma nota número 5. O que significa essa nota número 5? Significa que quando eu for lá na nota explicativa número 5, ele vai me demonstrar um ponto de vista mais analítico qual é a composição dessas contas, se tem alguma observação especial. Isso é muito interessante, principalmente para as contas que chamam a atenção nossa. Outra coisa que chama atenção é as colunas controlador e consolidado. O que nós vamos usar aqui é sempre o lado do consolidado. Por quê? Está relacionado a toda a empresa, todo o grupo, investimentos e tudo. Então, é a informação que nós vamos usar. Como aqui é a nota explicativa de 2020, se vocês perceberem, tem o 2020 e tem o 2019. Então, ele traz a informação sempre do ano anterior. Lembrando que os ativos são todos os investimentos realizados na companhia. Ele traz de forma de curto prazo e longo prazo, assim como os passivos. Olha só que interessante. Passivos circulantes, não circulante e o patrimônio líquido. Inclusive, se você comparar aí o total dos ativos com os passivos e patrimônio líquido, você vai ver que vai fechar. Porque o total dos ativos, que são os investimentos, tem que ser igual ao total dos passivos, que são as origens de recursos, de onde o dinheiro veio. Tá? E na página seguinte, eu tenho aqui a demonstração de resultado de exercício, DRE. Observação importante, essa primeira linha do DRE é a receita líquida de vendas. Porque eu quero reforçar isso, lembrando lá que nossos indicadores, no caso específico do prazo médio de renovação de estoque, nós vamos precisar da informação de receita bruta. Inclusive também para calcular a necessidade de capital de giro do negócio. Então fica a ressalva, para encontrar a receita bruta, nós temos que ir na nota 21. E aqui eu quero mostrar para você, inclusive, esse passo. Como que faz para a gente encontrar essa nota 21? Aqui eu vou simplesmente navegando, tá?
vou descer as páginas e aí até encontrar a nota 21. Se você quiser também, você pode fazer uma busca, né, digitar o numeral 21, ou mesmo nota 21, né, que você deve encontrar. Ou receita bruta, né, também deve encontrar alguma coisa relacionada à receita. Olha, achei aqui a informação da receita. Não é um processo muito difícil de ser feito. Está na página 88, receita de mercadoria e serviço. Então ele vai falar na parte A política contábil. Interessante, recomendo que de repente você leia para você ter um entendimento do que ele está falando nesse item. E o item B, quando interessa aqui para nós, nosso alvo, composição do saldo. Aqui ele traz a receita líquida, operacional líquida, né, só adaptando a terminologia. Se você for pegar o DRE, o ano de 2020 e de 2019, esse é o saldo que está lá. E a receita bruta é essa informação aqui, ó. Então ele traz a receita bruta de acordo com o core business do negócio, ou seja, atividade fim, que ele teve com mercadoria, com serviço, receita financeira. Inclusive aqui são as deduções, né? Impostos sobre a mercadoria, sobre serviço financeiro, né? E sobre os serviços também de maneira geral, como frete, por exemplo, que ele está colocando ali. Isso depende da realidade do negócio. Então tá ali a informação de 2020, mostrado para você o que seria essa nota explicativa. Vou demonstrar a mesma coisa no ano de 2019, olha que interessante. Se vocês perceberem, a ideia é bem parecida, talvez mude o layout, a cor das letras, né? Mas é bem semelhante. Aqui também eu tenho o índice, relatório de administração, declaração da diretoria, o relatório dos auditores e as próprias demonstrações, assim como as suas notas explicativas. Balanço patrimonial eu vejo que está na página 22 e 23, né? Então aqui 22, na verdade aqui refere-se à página 24 do arquivo, né? Em virtude daquelas páginas zeros, mas enfim, já facilita a nossa busca. E aqui eu vejo, olha só, os meus ativos circulantes e não circulantes. Uma coisa que chama atenção é reapresentado, né? Então eu vejo que ele foi reapresentado esse balanço. É interessante a gente conhecer os motivos pelos quais isso aconteceu. Aqui eu já fiz uma busca, investigação rápida, praticamente ele fala que foi em virtude de algumas adequações à política contábil, né? Que aconteceu no ano de 2018. Então, inclusive, adiantando, a mesma coisa acontece no ano de 2017. Tá? Mas é interessante você fazer essa pesquisa, fazer essa análise, para entender o motivo pelo qual isso aconteceu. Simplesmente você pode buscar pela essa palavra. E ele vai estar isso no relatório da administração, relatório da auditoria, mencionando os motivos, assim como nas contas que tiveram essa adaptação. Então, lembrando que a gente usa a coluna consolidada, informação importante, e caso você tenha curiosidade ou alguma conta chame a atenção na análise, a gente vai até as notas para poder entender qual é aquela conta de maneira analítica. Então, tá lá os ativos, os passivos, e aqui o DRE da mesma forma. Nesse caso aqui a receita é a nota número 21. Nós vamos fazer a busca sobre essa nota 21 e vamos encontrar aqui, mais abaixo, número 13. Olha só, nota 21. Aqui ele vai mencionar para nós, segue inclusive o mesmo formato, olha só, política contábil e composição dos saldos. Então, você pode ver que aos poucos que a gente vai mexendo a nota explicativa, ele segue uma estrutura parecida, estrutura semelhante, principalmente quando é a mesma empresa. Talvez o que muda é a cor, o formato da letra, né, o layout do arquivo, mas a essência é a mesma. E é interessante a gente conhecer essas informações para saber realmente o que foi o faturamento líquido, o bruto, inclusive vai afetar diretamente no cálculo dos nossos indicadores, tudo bem? A mesma coisa que nós podemos fazer no ano de 2018, tá? Se a gente perceber, a gente vê que ele vem nesse mesmo formato. Tem o índice, tem os demonstrativos, né? E tem as notas explicativas também, né? Então vamos colocar aqui página 24, aqui ele já cai direto, já caiu no DRE e já cai aqui também no balanço patrimonial, onde a gente já tem essas informações todas aqui disponíveis. E talvez você esteja aí se perguntando. É interessante, Eduardo. Então nós entramos no site da B3, acessamos essas informações, todo, né? Olha só, mais de 70 páginas, 80, 90, dependendo do arquivo, né? Em média mais ou menos 80 páginas. Como que eu vou fazer isso? Para digitar isso em Excel. Haja vista que é um número considerável de informação. Eu quero te falar o seguinte, eu tenho uma dica que eu vou mostrar na próxima aula, em que eu vou mostrar que você não precisa transcrever todas essas informações no Excel. Claro que se você quiser, você pode ficar à vontade. Mas se você quiser, eu vou te mostrar uma dica bastante valiosa de como que nós pegamos essas informações já prontas, já transcritas no Excel. Para quê? Qual o objetivo?
para facilitar aqui na nossa parte que é mais importante, no cálculo, análise e interpretação e depois comparação com empresas do segmento. Então te convido a assistir a nossa próxima aula para a gente ir para o nosso segundo passo e entender realmente como que a gente faz isso. Te vejo lá!